Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula de geografia. Pegue sua apostila e vamos iniciar a explicação do capítulo. Colégio Arquiteto, Itaquaquecetuba, unidade 4, capítulo 1. Clima, vegetação e hidrografia do Brasil, turma 6º ano, data dia 8/12 de 2020 e hoje faremos a explicação do capítulo. Bom, galerinha, nós vamos conhecer um pouquinho aqui na unidade 4 sobre os espaços terrestres do nosso país. Então, temos aqui um mapa, é um mapa através de imagens de satélite, aonde vemos algumas elevações, algumas planícies e tudo mais em relação ao nosso país. Nós vamos aprofundar principalmente na parte de vegetação, né? Clima, parte hidrográfica do nosso país. Então, no capítulo 1, nós vamos estudar o seguinte: clima, formação vegetal e hidrografia do Brasil. O que caracteriza um clima, gente? Como vimos anteriormente, cada região do nosso planeta apresenta uma quantidade de radiação solar, um fluxo de massas de ar quentes e frias, secas ou úmidas que vão caracterizando este clima, ok? Então, temos aqui neste mapa, na página, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, na página 88, onde dividimos em alguns climas principais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 climas relacionados ao nosso país. Temos o clima equatorial. Por que tem esse nome, gente? Porque está próximo à linha do Equador, onde apresenta uma quantidade de luz solar maior, não somente em quantidade, mas em constante também, né? Apresenta uma quantidade constante durante o ano nessa região, ok? Diferente dos climas ali na região dos trópicos, né? Vai descendo mais um pouco, onde temos estações do ano, né? Como outono, primavera. Isso acontece em todo o país, tá? Outono, primavera, verão e inverno. Só que em algumas regiões que estão mais afastadas da linha do Equador, apresentam mais claro a separação dessas estações. Quando estamos mais próximo à linha do Equador, essa separação de outono e inverno não é tão grande, por apresentar uma temperatura constante, ok? Temos o clima tropical, que ele se localiza entre os trópicos, mais próximo ao trópico de Capricórnios, né, de coloração verde clara. Temos o clima semiárido. O que é semiárido, gente? É um clima mais seco, né? Onde se encontra algumas vegetações que vamos ver mais à frente. Quando você associa a vegetação não, perdão. Quando você associa o clima, quando você associa ao tipo de umidade ali, você entende por que nessa região apresenta tal tipo de vegetação. A gente vai observar isso mais à frente. Temos o tropical atlântico. Por que tropical atlântico, gente? Está próximo, em contato quem? Ao Oceano Atlântico. Então, fica na região costeira do nosso país, apresentando um tipo específico de clima. Temos o tropical altitude, aonde apresenta pequenos pontos de elevações, diferente das outras regiões, que interfere também na temperatura, né, questão de umidade dessa região. Temos o subtropical. O que é sub? Abaixo. Então, está abaixo dos trópicos. Então, ele está abaixo do trópico de Capricórnio, por exemplo. Então, descendo aqui, nós vamos conhecer um pouco sobre cada clima, ok? Temos primeiramente o clima equatorial. Então, podemos observar no mapa, né? Podemos ver que ele perceberá que o clima equatorial, ele abrange, tem maior quantidade na região norte do país. Tem uma porção norte do estado do Mato Grosso também. E também é um clima que é presente em uma área imensa do Brasil.
Então, quando você observa lá em cima o clima equatorial, então ele é o maior dos climas da nossa região, tá? Então, por que ele tem esse nome equatorial? Como eu já disse, ele fica próximo à linha do Equador. Então, grifem isso também, tá? Outro aspecto desse clima equatorial é a sua influência em duas massas de ar, que a gente já viu lá em cima. Então, tudo se encaixa, massa de ar, clima, tudo relacionando, caracterizando aquele local. Então, a massa de ar predominantemente naquela região é a massa de ar equatorial, continental e massa equatorial atlântica. Grifem aí, ok? Então, temos aqui os meses, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. As taxas de temperaturas e os milímetros também, ok? Então, em época de janeiro, né, de agosto, perdão, de agosto, ali, em julho e junho, até chegar novembro, é um período mais frio dessa região, aonde começa ali dezembro, janeiro, dá uma queda em fevereiro, mas em março tá lá no topo, né, em torno dos seus quase 30 graus, né, 28 graus, apresenta uma taxa maior de temperatura. Então, aqui do lado, nós podemos observar que o clima equatorial ocorre chuvas, né, constantes e regulares durante o ano também, ok? Então, além das precipitações regulares, a área também sofre um fenômeno da friagem durante o inverno, quando avança a massa polar atlântica, tá? Então, nem sempre lá vai ser somente um sol escaldante na nossa cabeça, tá? Então, temos aqui também o clima tropical, né? Tem algumas músicas, né? Não sei se vocês já ouviram. Pergunta pro pai e pra mãe se eles já ouviram a música Moro no País Tropical. A música demonstra a característica do nosso país também, né? Depois vocês procuram na internet essa música. Essa música é muito legal. Então, faz todo sentido a música em relação ao clima, pois olhando lá no mapa, nós podemos notar que é o mais atuante no Brasil. Então, ele tem um território maior também e abrange maiores estados, né? Então, ele predomina sobre enormes áreas de vários estados brasileiros. Então, é uma área extensa, grifa isso também, tá, gente? É uma área extensa que dá essa nomenclatura de clima tropical em certas áreas. Esse clima pode apresentar umidade, ok? Pode apresentar umidade, pode apresentar um clima tropical de altitude e o clima tropical típico. Apresenta o clima típico conhecido como um tropical ou um tropical continental, porque está dentro do continente. Então, contém uma área central do território brasileiro, tá bom? E pega também todas as regiões brasileiras, exceto a parte da região sul, ok? Então, ali na parte central do continente é predominantemente pelo clima tropical. Descendo mais um pouquinho, temos a quantidade de chuvas, né, e friagens, por aí vai. Então, a chuva no verão costuma ter uma estiagem, né? Então, tem uma seca ali também no inverno. Então, as médias térmicas são elevadas à presença constante das massas de ar atlântica, equatorial, continental. Mas também, muitas vezes, o avanço da massa polar ártica na região, ocasionando o fenômeno de friagem. Então, nós podemos ver, principalmente em São Paulo, a gente consegue ver essa diferença, onde temos ali junho, julho e agosto. Nossa, é muito frio aqui em São Paulo. Muito frio, muito frio. Né? Então, há essa queda brusca de temperatura nesse período. Março começa a reduzir, maio, né? Maio começa a dar uma reduzida ali, março está lá no topo,
Dezembro também está bem alto. Setembro ali começa a aumentar, mas isso é uma média. Há anos que isso pode alterar, né? Principalmente no aumento de temperatura. Em setembro, esse ano, só faltou a gente cozinhar vivo dentro de casa, né? Temos o tropical de altitude. Então, temos a diferença que quando estamos em Planalto, então região mais baixa, com elevada altitude, quando estamos próximo à praia. Em muitas partes do Brasil, quando estamos saindo de um planalto e indo em direção a uma praia, descemos uma serra. Então, temos a Serra de Itapecerica, né, vai descendo em direção ao planalto, que é a parte mais baixa, recebendo uma leve pressão nos ouvidos. Ou quando estamos até subindo. Por quê? Lembra da atmosfera, coluna de ar que estudamos lá em ciências? Então, nesses locais de baixa altitude e alta altitude, nós temos uma diferença da coluna de ar e com isso vai fazer com que altere também a pressão exercida no nosso corpo. Isso a gente já viu lá em ciências. Então, clima tropical semiárido ou clima semiárido. Então, a região lá do Nordeste é um clima mais seco, onde apresenta rios que podem aparecer em épocas de ano, em alguns meses e outros sumirem. É a terra do agreste, o sertão ali. É um período onde tem mais períodos de seca do que período de chuva ali também. Então, descendo mais. Opa! Vamos subir mais um pouquinho aqui. E como que caracteriza as vegetações do nosso país? Gente, lembrando que as vegetações também podem se relacionar com os biomas, ok? Os biomas, ele engloba não somente a vegetação, mas os tipos de animais que se encontram ali. Então, temos aqui abaixo algumas, a imagem, né, das vegetações do nosso país. Então, temos ali na região mais acima do nosso país, temos a floresta amazônica. Depois, abaixo, temos o cerrado, temos a caatinga, temos as matas de cocais, temos o Pantanal, temos a Mata Atlântica, temos as matas de araucárias, que são mais no fundo, abaixo também temos os campos gerais, que aí a gente vai conhecer mais um pouco sobre cada tipo de vegetação. Lembrando que algumas vegetações não apresentam mais tantas características assim, não apresentam em grande quantidade por conta do desenvolvimento humano, onde houve ocupação de áreas preservadas, áreas aonde, por conta do crescimento populacional, acabou desmatando essas regiões, né? Principalmente no estado de São Paulo. Você pode observar aqui que essa região seria o estado de São Paulo, onde quase não tem vestígios de Mata Atlântica. Eu vim de um colégio aonde ele tem em torno de 110 anos, 110 não, perdão, 105 anos, por aí, aonde ele apresenta uma mata reservada que é vestígio de Mata Atlântica, ainda foi preservada ali dentro do colégio, né, dentro da faculdade onde eu estudei. Então, os campos gerais são chamados de pampas gaúchos também, é um tipo de um bioma. Então, a Mata Atlântica apresenta uma floresta tropical, né? Apresenta uma floresta tropical, conhecida como Mata Atlântica, possui um dos maiores biodiversidades. O que é biodiversidade? Então, contém variedade de vegetais e animais do mundo. Então, temos espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? Que só encontram nessa região. Ah, professora, mas não tem flores, não tem nada. Mas, gente, são plantas nativas da região. O Instituto do Jardim Botânico tem uma ação importantíssima em preservar as partes de vegetações nativas da região. Okay? É muito importante isso. Reconhecer quais são as suas plantas. Então, temos de porte arbóreo, arbustivo, herbáceo, que já vimos anteriormente. Temos, por exemplo, o pau-brasil, que já está em extinção.
Temos jacarandá. Por ser uma mata próxima à costa, no período da colonização, houve um desbravamento muito dessa região, retirando árvores riquíssimas, cedro, jequitibá rosa, peroba, né? Sabe o óleo de peroba? Então, vem dessa árvore, aonde foi usado, colocado em várias casas. E algumas dessas árvores entraram em extinção ou já estão extintas por conta dessa extração excessiva dessas árvores, ok? Então, temos aqui a Mata Atlântica abrangia originalmente uma área com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, estimando-se esticando, né, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas por conta da habitação do ser humano, acabou reduzindo a chegada a 9% da vegetação original. É muito pouco, né? Temos algumas unidades de conservação que são importantes para a proteção desse bioma, né? Temos a floresta amazônica, que é uma das maiores também, que também já está em estado de perda, né? Aonde abrange, né, uma imensidão de águas, né, como o rio Amazonas, né, Solimões, e por aí vai. Temos também partes de areias, temos partes verdes, partes arbóreas, né? Na região ali do país, onde ela se encontra no Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Amapá, noroeste do Tocantins e oeste do Maranhão, em torno de 60%. E também essa floresta, ela vai além do nosso país. Então, ela vai para Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa também. Então, a vegetação dessa floresta, né, ela pode ser também dividida em mata de iguapó, que são sempre inundadas, então em período de cheia são completamente inundadas, apresentando vitórias régias e plantas principalmente desse formato vegetal, né? Essa folha ali por cima da água. Temos a região de várzea, aonde é atingido por cheias periódicas, então não é sempre que acontece esse período de cheia, né? Então tem um período de seca. Temos a parte das seringueiras, o jatobá e a maçaronduba, são espécies características deste ambiente. Temos a mata de terra firme também, que ocorre em áreas distantes dessas inundações. Então, lá encontramos algumas espécies como a castanha do Pará, o mogno, a sapucaia e o guaraná também, entre outras vegetações nativas da região também. Onde encontramos aqui a imagem, né, de pessoas morando na região, né, que também são de origem indígenas ali, tem ancestrais indígenas também, né, e também tem comunidades indígenas ali. Quando a gente chega no Pantanal, o Pantanal tem uma biodiversidade grande também. Ele se encontra ali no Mato Grosso do Sul, é o território e também no território do Paraguai e Bolívia. Então, o Pantanal é considerado o maior planície alagável do mundo. Por que planície alagável do mundo? Porque tem um período de cheia, aonde com a quantidade de chuva aumenta o nível dos rios e alaga essa região. Infelizmente tivemos notícias horríveis esse ano por conta do desastre ambiental que ocorreu nessa região, queimando a vegetação, matando animais, prejudicando algumas pessoas que moram ali na região, não tendo água potável ali, né? Temos no período de seca, né, e também no período de inundações, primeiramente nas inundações geram muitos benefícios, né, porque ele vai trazer nutrientes e também fertilizantes para aquela região, né? Então abrange a reprodução das plantas e peixes também.
Já no período das secas, as águas baixam, os rios voltam ao seu curso normal, tranquilamente. As aves e mamíferos e répteis se alinham, se reproduzem, usufruindo de um solo fertilizado com a inundação. Então, a vegetação do Pantanal é muito heterogênea. O que é heterogênea? É uma mistura, possuindo planas hidróficas, aonde elas apresentam características de gramíneas, bosques, também chamados de xerófitas. São árvores maiores, né, como por exemplo os ipês, buritis, palmeiras, cambarás, genipapos e entre outras árvores. Então temos aqui a imagem lá no fundo a parte de gramíneas e árvores maiores também, ok? Descendo mais um pouquinho temos o Cerrado, que é ali na região de Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, oeste de Minas Gerais, Bahia, sul do Maranhão, sudeste do Piauí, e apresentam também uma área de clima tropical, que já estudamos. E sobre o domínio desse clima, ocorre a formação vegetal de cerrado. Então, são plantas que se adaptam a um período grande também de seca, de estiagem, onde apresentam mais plantas arbustivas, apresenta também cactos nessa região, mais galhos, né? Também na região da savana apresenta uma parte de cerrado também. Então, o clima do cerrado apresenta uma estação seca e outra chuvosa. A vegetação exibe formações dos três estratos, árvores baixas e espaçadas com troncos espessos e retorcidos. Temos folhas grossas e raízes profundas para obter água. Então, temos várias espécies de plantas aqui, aonde a sua profundidade é alta, sua profundidade de raiz, para que possa conseguir água, porque tem períodos de seca, né? Temos a Caatinga, que é um clima mais seco ainda, super seco, aonde apresentam plantas que se adaptam a essa região, principalmente região apresentando vegetação de cactos. Então, apresenta árvores, árvores baixas, espessadas, como aroeira, umbuzeiro, juazeiro, arbustos como mandacaru e o xique-xique. Apresenta gramíneas que são típicas dessa paisagem também. Nos meses de verão, né, quando ocorre as chuvas, algumas árvores da caatinga brotam e florescem. Né? Então tem aquela música, né, de Luiz Gonzaga, onde falando que o importante falando sobre mandacaru. Mandacaru, quando flora, né, lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Então está descrevendo a caatinga, né? Ele foi um músico pernambucano muito importante. Então, a fauna é composta por inúmeros répteis, insetos e pequenos mamíferos que se adaptam a essa região, por exemplo, o cachorro do mato. Então, a ave que precisa de se alimentar através de águas, né, comendo peixes ali, não ia conseguir sobreviver por muito tempo, porque não tem um período constante. Temos a região dos pampas, né, que são campos gerais, então são campos abertos ali, regiões de gramíneas, então compõe a região sul. Por que são gramíneas? Gente, ela está abaixo do trópico de Capricórnio, então a quantidade de radiação solar em períodos do ano é muito baixa. Então uma árvore de grande porte não vai conseguir sobreviver ali, nessa região. Então por isso que a vegetação em sua maioria é uma vegetação mais rasteira, arbustiva também. E nessa região temos as matas de araucárias, juntamente em outras regiões, né? A araucária é o nosso pinheiro natural, né? É o nosso pinheiro nacional, é nosso. Já o pinheiro que a gente usa principalmente para produção das árvores de Natal não são nativos do nosso país. Então, temos lá o pinhão, né? Vem de onde? Dessa árvore aqui.
Temos as matas de cocais. Então, lá na região de Tocantins, apresenta uma região que só tem coco, que são compostas por 60% do bioma, né? Apresentando matas cheias de pés de coco. Temos as regiões dos mangues. Os mangues ficam próximo à região alagada, então é sempre desse jeito aqui, próximo à região das marés, né? Intercalando ali entre rio e mar. Então, é um ecossistema riquíssimo, apresentando alguns crustáceos, apresentando alguns artrópodes ali, como os caranguejos. Então, é um ecossistema muito importante que acaba também sendo prejudicado pela ação do homem também, né? Então, nós, seres humanos, estamos prejudicando muito o nosso planeta, né? Temos algumas instituições que têm a função de proteger, como o Instituto Chico Mendes, né, que tem a função de proteger o meio ambiente. E é importante esses institutos que preservam o nosso ambiente. E quais são as características da hidrografia do nosso Brasil? Então, temos aqui algumas bacias hidrográficas que já estudamos lá no 5º ano, né, com outro professor. O que são bacias? São regiões mais baixas, aonde vão se ligar rios, né, nascentes ali que saem de regiões montanhosas e vai descendo juntamente com a gravidade para regiões mais baixas. Então, temos aqui algumas bacias. Aqui ao lado temos a legenda, temos a bacia do Paraná, que compõe esses estados aqui abaixo. Então, temos Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos também a bacia do Sudoeste, então pega parte também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, um pedacinho ali e São Paulo. Temos a bacia Amazonas, que é nessa região aqui, aonde pega o Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Acre também. Temos a região das bacias do Araguaia ou Tocantins. Então, temos aqui o Tocantins, pega a parte do Maranhão, pega a parte também do Pará, do Mato Grosso, pega a parte maior ali de Goiás e um pedacinho ali da Bahia, um pedacinho ali de Minas Gerais também. Temos a bacia Norte-Nordeste. Nossa, então pega todos aqueles estados menores que estão ali em cima. Temos o Maranhão, Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Eu falei Sergipe, né? Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Ceará ali também. Temos a Paraíba também, tudo ali nessa região, contendo a bacia do Norte e Nordeste. Temos a bacia São Francisco. Por que tem esse nome, gente? Por conta do rio São Francisco, que se localiza nessa região. A gente pode aumentar aqui mais a imagem para a gente ver esse rio. Então, temos a bacia do São Francisco, que nasce em Minas Gerais, lá na Serra da Cantareira, que abrange Minas Gerais, Bahia, pega Pernambuco, Alagoas ali, e Sergipe, pega um pedacinho. Temos outra bacia, que é a bacia do leste, então pega ali Sergipe, Bahia, pega também Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, um pedacinho ali de São Paulo, ok? Então essas são as bacias do nosso país, né? Então, descendo mais um pouco, temos algumas características dessas bacias, né? A gente já viu isso lá no 5º ano, né? Então vamos recordar. A bacia amazônica é uma bacia imensa, aonde se une com o rio Solimões e Rio Negro, que vai dar origem ao rio Amazonas, aonde basicamente junções de vários rios que vai desembocar nesse rio principal, tá bom? Temos a bacia do Rio São Francisco, né, que o Rio São Francisco é chamado de Rio das Curvas, porque apresenta várias curvas, mas é também conhecido pelo Rio de Integração Nacional,
porque o Rio de São Francisco, ele está na região da Serra da Canastra, falei Cantareira, está errado, me corrija aqui. Então, é a Serra da Canastra, que vai de uma região, vai até a região do Nordeste do Brasil. Então, ele possui uma extensão que vai do Sudeste ao Nordeste do país, tá bom? E por aí vai, outras descrições das outras bacias. Temos os Tocantins, onde apresentam vários rios que se intertenham às vegetações ali. Temos a bacia da Prata. Bom, como atividade para casa, você deverá resolver os exercícios das páginas 103, 104 e 110. Faz a leitura do capítulo 1 sempre e resolva os exercícios, beleza? Então fica com Deus, turminha. Um beijão e tchau, tchau. Até a próxima.